Veneno, ciúme e tragédia. O padrasto que quis só adoecer o enteado no Recife. Olá, minha gente boa do canal Pernambucando por aí. Puxe uma cadeira, ajeite o café no pires e venha apreciar um tantinho comigo, porque hoje a conversa é daquelas que dá nó no juízo da gente. Sabe quando o cabra escuta uma notícia e pensa: Ave Maria, isso só pode ser invenção de romancista doido? Pois foi exatamente assim que muita gente reagiu ao caso que abalou o Recife. Um padrasto que confessou ter colocado veneno na comida do próprio enteado. E quando perguntaram o motivo, o homem disse algo que parecia saída de tragédia grega, misturada com novela das 9. Ele não queria matar. Não, era só para fazer o menino adoecer. Veja só, meu amigo. No sertão se diz que quem brinca com cobra termina aprendendo a dançar forró com ela. E nessa história, o resultado foi uma tragédia que fez muita gente refletir sobre o estado moral da nossa sociedade. Como diria Nelson Rodrigues, aquele cronista que entendia a alma humana como poucos. O ser humano tem vocação para o abismo, e às vezes o abismo começa dentro de casa. O caso aconteceu no Recife, na Zona Norte, bairro de rua apertada, comércio miúdo e vizinhança que sabe da vida de todo mundo. Ali, entre uma venda de bolo de rolo e um boteco tocando Alceu Valença, surgiu essa história triste. O padrasto, segundo as reportagens dos jornais pernambucanos, teria colocado veneno em um alimento oferecido ao enteado adolescente. A ideia, pasme o leitor, era provocar doença para que a mãe do rapaz voltasse para ele. Ou seja, o sujeito achou razoável transformar a vida de um jovem em peça de xadrez sentimental. Chesterton dizia uma coisa que parece escrita sob medida para casos assim: quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, não passam a acreditar em nada. Passam a acreditar em qualquer coisa. E veja que sabedoria antiga. Quando o ser humano perde o norte moral, a cabeça vira um carnaval fora de época. O que deveria ser evidente, proteger uma criança, cuidar da família, vira algo negociável. No interior de Pernambuco, um velho vaqueiro uma vez me contou um caso parecido. Disse ele que o maior perigo não é a seca nem a fome. O maior perigo é quando o homem perde a vergonha na cara. Porque quando a consciência dorme, o mal acorda. A Bíblia Sagrada, lá no livro de Provérbios, ensina algo simples e profundo. Quem perturba a sua casa herdará o vento. E não tem metáfora mais certeira. Quem destrói o próprio lar acaba colhendo tempestade. Mas o problema não termina no indivíduo. Existe um pano de fundo cultural nessa história. Durante décadas, muita gente influente começou a repetir que a família tradicional era uma instituição ultrapassada, opressora, antiquada. O filósofo conservador Edmund Burke alertava que a sociedade funciona como uma aliança entre os mortos, os vivos e os que ainda nascerão. Ou seja, tradição não é atraso, é sabedoria acumulada. Quando se despreza essa herança moral, o que sobra? Uma geração sem referência. O filósofo inglês Roger Scruton também dizia que a civilização depende de pequenos círculos de lealdade. Família, comunidade, fé. São essas estruturas que ensinam responsabilidade. Sem isso, a pessoa vira um náufrago moral. E aqui entra um detalhe curioso. Muita gente acha que a moral nasce no Estado ou nas leis. Não nasce. Ela nasce na mesa do jantar, no pai ensinando o filho, na mãe corrigindo com amor, no avô contando histórias da vida. Foi exatamente isso que Olavo de Carvalho repetiu durante décadas. A cultura molda a política, não o contrário. Quando a cultura adoece, a política vira sintoma. E aí começamos a ver tragédias que parecem inexplicáveis. Chega uma hora em que a gente precisa fazer uma pergunta incômoda. Como uma pessoa consegue olhar para um adolescente, alguém que deveria proteger, e transformar aquele menino em instrumento de vingança emocional? A resposta dói, mas é simples, porque a estrutura moral foi desmontada. Chesterton dizia que o mundo moderno está cheio de ideias cristãs que enlouqueceram. Querem amor sem responsabilidade, liberdade sem disciplina, direitos sem dever. Resultado? Um mundo em que o sujeito acha aceitável envenenar alguém para resolver problema sentimental. Isso não é apenas crime. Isso é colapso moral. E não pense que é coincidência. Há décadas, certas correntes ideológicas repetem que a família tradicional é opressora, que pai e mãe são estruturas ultrapassadas, que tudo pode ser reinventado. Ora, veja só. Se a família deixa de ser o primeiro lugar de proteção e formação moral, o que sobra? Um vazio. E vazio moral, meu amigo, costuma ser ocupado por loucura. Como dizia Olavo, quando a verdade desaparece, a insanidade vira política pública. Conclusão. Essa história triste do Recife não é apenas um caso policial. É um retrato de algo maior. Ela mostra o que acontece quando o ser humano perde o sentido de responsabilidade moral e familiar. A família sempre foi, e continua sendo, a primeira escola de virtude.
É ali que se aprende respeito, limites e amor verdadeiro. Quando essa instituição é enfraquecida, toda a sociedade paga a conta. Por isso, pensadores conservadores, de Burke a Scruton, sempre defenderam a família como a célula básica da civilização. E a própria Bíblia resume tudo em uma frase simples: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sem Deus, sem moral e sem família, o que resta é caos. E talvez a grande lição dessa história seja justamente essa. A família ainda é a última muralha que resiste à erosão moral da nossa época. Se ela cair, meu amigo, o resto desmorona junto. E agora eu quero saber de você. Você acredita que a crise moral da sociedade começa justamente na destruição da família? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a conversa boa continua por lá. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.